Ok. Gente, esse ensaio aqui, ó, é ensaio de impacto, ele é muito interessante e muito útil na mecânica, gente. Né? Para vocês terem uma ideia, durante muitos anos eu trabalhei com equipamento que é utilizado na prospecção de petróleo do fundo do mar. Né? Então a empresa que eu trabalhei, na GE, ela fabricava aqueles equipamentos que ficavam a 3.000 metros de profundidade para tirar o óleo, que no Brasil 85% do óleo é retirado do mar, do fundo do mar. Né? Então a GE ela fabricava esse tipo de equipamento. A essa profundidade, 3.000 metros de profundidade, a temperatura lá é muito baixa. Né? Quanto mais você se aprofunda no oceano, mais frio é. Né? Então a gente encontra fácil temperaturas abaixo de 0 grau, né? Uma profundidade muito grande no oceano. Tá? Então os equipamentos, todos eles tinham que ser submetidos a esse tipo de ensaio. Vocês vão entender por quê. Tá? Então ele é muito utilizado, né? E ele é muito importante, gente. Né? Então a gente vai passar com vocês os conceitos mais importantes deles, tá bom? Bom, então contar um pouquinho da história, da onde que vem isso. Né? Então isso aí, vamos voltar lá para a Segunda Guerra Mundial. Né? Vocês lembram um pouquinho da história, né? Que os alemães eles estavam invadindo a Europa, né? Numa velocidade assustadora, né? França, a Inglaterra ainda estava resistindo, a Europa estava quase destruída. E o Hitler, então, ele resolveu que ele deveria ocupar a Rússia, né? Naquela época. Né? E ele colocou esse plano a vias de fato, galera. Começou a invadir com seus tanques, né? A sua divisão de tanques da Alemanha era muito temida ali, né? Só que aí ele não contava com um problema, né? Isso aí estava em pleno inverno, né? E o inverno na Rússia, naquela região da União Soviética, é muitíssimo rigoroso, né? Lá a gente alcança temperaturas de menos 50 graus fácil, né? E estava no inverno. Né? Então os tanques da divisão blindada ali alemã começou a invadir a Rússia, né? E começou a travar as batalhas ali. Ó. Só que começou a acontecer uma coisa muito estranha. Né? Os tanques começaram a quebrar. Né? Então, quando o tanque soltava uma bomba, né? Dava uma torpedeada ali, ó, o canhão, ao invés de funcionar normalmente, ele quebrava, começava a trincar. Né? E os armamentos, então os tanques alemães começaram a pifar no meio do caminho. Né? A gente fala aí que a história conta, chama isso aí de General Inverno. Né? Quem ganhou essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, acabou sendo o General Inverno, que acabou inviabilizando e paralisando as tropas alemãs. Né? Senão o Hitler teria dominado e conquistado o espaço ali na Rússia e a história talvez tivesse outro desfecho. Então isso, né? A primeira coisa que começou a chamar a atenção dos técnicos, né, nessa Segunda Guerra foi esse fato. Mas o que está acontecendo que esses materiais aqui que vão para a guerra, começam, no meio do frio, começam a quebrar? Né? Não só os tanques, mas os armamentos todos, tudo começava a ter um comportamento muito esquisito. Né? Da mesma forma, né, que aconteceu isso na Segunda Guerra, de repente a turma começou a se dar conta que em outras situações a mesma coisa acontecia. Né? Os navios que iam para o Polo Norte ou para o Polo Sul, né, tinham grandes problemas de quebra no equipamento. Né? A mesma coisa acontecia em situações, por exemplo, no manuseio de nitrogênio líquido, oxigênio líquido, eles precisam ficar uma temperatura uma pressão muito grande, né? E quando eles encontravam então, a temperatura ambiente, a pressão ambiente, a temperatura esfriava muito. Isso é uma característica dos gases que são pressurizados, né? E acabava acontecendo isso também, né? Uma condição estranha, né, do comportamento do material, eles começavam a quebrar. Né? Mesma coisa, né, objeto das incursões espaciais. Né? Não sei se vocês sabem, quanto mais alta a altitude a gente está na atmosfera, mais frio é.
né? Então, fora da atmosfera, as espaçonaves enfrentam aí temperaturas até menos 200 graus, né? Um frio assustador, né? Então, os materiais que são utilizados, né, nessas situações, eles precisam ser muito especiais. E a gente vai entender, então, por que isso, né? Então, essa aula ela vai responder algumas dessas questões. Por que será que materiais em determinadas condições eles acabam tendo um comportamento super inusitado, né? E começam a quebrar quando não se espera isso deles, tá bom? Bom, então vamos falar, estamos falando de fratura, né? A fratura nada mais é do que exatamente isso, né? O rompimento, né, de um corpo em duas ou mais partes quando a gente impõe uma tensão a esse material, né? Aqui tem uma foto de um petroleiro, né, que em 1935 ele se rachou no meio, né? Um negócio super trágico aí, né? A gente, quando estiver falando de fratura, a gente vai começar então a introduzir um conceito que é de modelos de fratura, né? Existem dois tipos basicamente, fratura dúctil e fratura frágil. A gente começou a falar isso já nessa disciplina, vocês devem estar lembrados, né? Esses dois modos de deformação, a deformação dúctil e a deformação frágil, é bastante importante para entender esse conceito do ensaio que a gente vai estar falando agora, tá? Vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, tá? Antes de entrar na questão da fratura dúctil, fratura frágil, é importante vocês conhecerem duas propriedades mecânicas dos materiais, né? Recordar isso, né? Um deles é a propriedade de dutilidade, já falamos isso na disciplina de processo de fabricação, vocês vão recordar, né? A dutilidade é o grau de deformação que o material apresenta antes de se romper, né? Então o material, quando ele é submetido a uma tensão, ele pode deformar mais ou pode deformar menos, né? Então nesse exemplo aqui, nessa figura, a gente tem um latão, umas barras de latão, e a gente tem os bloquinhos de giz, né? Então a gente sabe que se a gente aplicar uma tensão aqui no latão, né, grande, né, porque ele tem bastante resistência mecânica, ele antes de se romper, ele vai deformar bastante, né? Já o giz ele tem um outro tipo de comportamento, né? Se eu aplicar qualquer tensão que eu tenho aqui, ó, ele vai se romper antes de acusar algum tipo de deformação, né? Esse material que tem esse tipo de comportamento, né, que ele tem bastante deformação antes de se romper, é chamado de material dúctil, né? Uma outra situação, a inversa disso, né? Quando o material é submetido a um esforço, né, e ele praticamente não sofre deformação antes de se romper, é caracterizado como um material frágil, né? Normalmente, quando a deformação é menor que 5%, já é caracterizado como um material frágil. Isso, então, é o comportamento do material chamado dutilidade, tá? Então, o latão, nesse caso, é bem mais dútil que o giz, que é um material bastante frágil, né? Vocês estão lembrados do gráfico tensão-deformação, a gente viu bastante isso no ensaio de tração, né? Das primeiras aulas, né? Num eixo eu tenho a deformação específica e no outro eixo eu tenho a tensão, né? E eu posso ter comportamentos diferentes do material. Aqui, nesse exemplo, a gente tem dois materiais, o material em vermelho, que ele, conforme eu aumento a tensão, ele vai se deformando bastante, né? Então ele tem esse comportamento, aumenta a tensão, ele vai se deformando bastante, né? Até que se rompe no ponto B1. Então essa aqui é a deformação e essa aqui é a tensão aplicada. Outros materiais eles têm outro tipo de comportamento, né? Eu aplico a tensão, vou aumentando a tensão dele, ele vai se deformando nesse eixo X aqui, só que a deformação até o rompimento é bastante menor do que a deformação que o material aqui, no caso em vermelho, apresenta, né? Olhando esse gráfico, a gente pode perceber que esse material aqui ele tem muito mais deformação antes de se romper. Isso aqui é, por definição, o comportamento do material dúctil, né? Ele se deforma bastante até se romper. Já esse outro material, ele relativamente se deforma pouco, né, antes de se romper. Então, comparativamente, ele tem um comportamento mais frágil do que o material em vermelho. Tá bom? Então, esse é a diferença de deformação com relação à dutilidade.
Existe um outro conceito, que é o conceito de tenacidade, né? Vamos recordar, a tenacidade é a quantidade de energia mecânica necessária para levar o material à ruptura, né? Esses dois conceitos eles estão associados, né? Então vamos ver primeiramente um exemplo, né? Eu tenho algumas barras em plástico, né, em polipropileno, e tenho de novo o meu exemplo do giz, né? Qual dos dois, né, vocês arriscariam que dariam melhor para um para-choque, né? Então eu pergunto isso por quê? Porque a função do para-choque é exatamente absorver, né, a energia do carro, né? Se ele vai se chocar com alguma coisa, a função do para-choque é não deixar com que essa energia, né, que vai da batida, né, com outro carro, com poste, qualquer coisa que seja, ela chegue no motorista, né? Porque se essa energia chegar no motorista, o motorista vai ser arremessado lá na frente, vai bater a cabeça no vidro, vai parar no outro lado da rua, né? Então eu quero que essa energia do choque seja absorvida pelo para-choque, né? Então, eu estou falando exatamente do conceito de tenacidade. Se eu for escolher um material do para-choque, eu vou preferir usar um para-choque de plástico do que um para-choque de giz, né? O giz, qualquer coisinha, ele vai quebrar e não vai absorver energia nenhuma, né? Que não é a função que eu quero do para-choque, né? Isso é muito utilizado, então, esse conceito nos crash tests, né? Nas automobilísticas. Todas elas, quando lançam um novo automóvel, eles fazem esse teste de colisão, é chamado, né? Exatamente para verificar se o automóvel é capaz de absorver a energia de um choque, de uma colisão, né? De tal forma que proteja o passageiro. Quer dizer, eu quero que o choque seja absorvido pela lataria do carro, né? E não seja transmitido ao motorista, ao passageiro, tá? Porque senão, obviamente, ele vai morrer, tá certo? Então, um material muito tenaz, ele vai absorver muita energia antes de se romper, né? E o contrário, né? Material pouco tenaz, ele vai se romper facilmente, né? E vai absorver pouca energia, né? Então, no caso do automóvel, é muito mais interessante que eu tenha um material bastante tenaz para absorver bastante energia, tá? Através do gráfico tensão deformação, eu consigo avaliar a tenacidade do material, né? Um material que pode absorver bastante energia, como, né, eu já falei, ele é um material bastante tenaz, né? E olhando o gráfico tensão da informação, essa tenacidade é representada pela área, né, do gráfico tensão da informação, né? Quanto maior a área, né, representada pelo gráfico, né, maior vai ser a tenacidade do material. Nesses dois casos aqui, ó, né, essa área aqui em vermelho é bem maior, logicamente, do que a área em azul. Significa que o material em vermelho ele é mais tenaz do que o material em azul, né? Ele absorve mais energia, né? Tipicamente, o material que tem esse comportamento é também um material dúctil, ou seja, a deformação é muito grande, isso aqui faz aumentar a área sobre o gráfico tensão da informação. Já esse outro material aqui, ó, que sofre menos deformação, a área sob o gráfico tensão de deformação é menor, representa um material menos tenaz, tipicamente um material frágil, tá bom? Então esses dois conceitos, tenacidade e dutilidade, eles estão diretamente associados um com o outro, tá bom, gente? É importante vocês entenderem esse conceito, tá bom? Legal. Resumindo para vocês, os materiais dúteis, né, eles apresentam uma deformação plástica bastante grande, né, significativa. Essa daqui, vocês lembram? Essa primeira fase é a fase elástica, né? Essa outra fase aqui é a fase plástica, aquela que, cessada o esforço, o material não vai voltar à forma original, né? Então, o material com boa dutilidade normalmente tem uma boa deformação plástica, uma significativa deformação plástica. E geralmente apresenta boa tenacidade, porque a área sobre gráfico tensão deformação vai ser significativamente grande, tá bom? Já os materiais frágeis, né, eles normalmente apresentam pouca ou nenhuma deformação até se romper, né, e geralmente apresentam pouca tenacidade, porque a área sobre o gráfico tensão deformação vai ser
pequena comparado com o material mais dútil, tá bom? A característica também da ruptura é diferente, gente, né? Então, se a gente vê um corpo de prova, né, que sofreu um ensaio de tração, né, e olhar como é que foi a área de ruptura, né, desse corpo de prova, a gente vai ver alguma coisa como essa figura aqui, né? Parece uma taça. Né? Então vai ter uma deformação aqui no corpo de prova, a gente vai ver que vai ter uma região que vai ter um estrangulamento, né, perto da região de ruptura. Isso aqui é chamado de estricção, como o professor já explicou bem na aula de tração. Né? E essa forma taça-cone é típica de uma fratura dútil. Tá? Já se a ruptura ela não apresenta essa taça-cone aqui, né? É um negócio mais ou menos plano, né? Isso aqui é típico de uma fratura frágil. Né? Então, olhando o jeitão de ruptura do corpo de prova, eu posso já ter uma ideia se a ruptura está sendo frágil ou se está sendo dútil somente pela forma com que o corpo de prova apresenta aí, tá bom? Legal, gente. Só que, né, tudo seria muito bom se todo o material se comportasse de uma maneira bonitinha, assim, legal, em qualquer situação. Mas nem sempre isso acontece, gente. E é uma coisa assustadora para a mecânica. Né? Alguns materiais, né, sob determinadas condições específicas, eles podem apresentar uma mudança nesse comportamento dútil frágil. Ou seja, um material que eu espero que tenha um comportamento dútil, ou seja, bem previsível, né? Então eu submeto ele a uma tensão, ele antes de romper, ele vai dar sinais que ele vai se romper. Né? Ele vai esticar bastante, vai ter bastante alongamento, né? A deformação específica vai ser grande, eu consigo até prever a hora que o material vai romper. Né? Esse é um comportamento dútil. Né? Comportamento frágil ele é muito perigoso, porque eu não consigo prever quando que o material vai romper. Eu estou aumentando o esforço no material e de repente, sem nenhum aviso, ele quebra. Né? Então isso para a mecânica é um comportamento bastante indesejado. Né? E normalmente os materiais eles apresentam, né, um comportamento ou dútil ou um comportamento frágil. Né? Só que, né, seria muito bom se sempre fosse assim. Mas sobre algumas condições, o material que apresenta um comportamento dútil, que é um comportamento previsível, né, ele muda esse comportamento. Né, e começa a ter um comportamento frágil, que é super indesejável. Né. Quais será que são essas condições, gente? Então é muito importante a gente saber quais são as condições que podem alterar o comportamento do material. Normalmente dútil para frágil. Tá? A primeira condição em que isso acontece, né, ela está relacionada à aplicação de forma, o jeito que a carga é aplicada ao material. Né? Então eu coloquei duas figurinhas aqui, né, para representar isso. Né? Na primeira condição é o típico ensaio de tração. Né? O ensaio de tração ele é realizado no corpo de prova numa velocidade muito lenta. Né? Muito lenta. Eu nem percebo, né, as garras esticando o meu corpo de prova quando eu estou realizando um ensaio. Eu só consigo identificar isso quando o meu aparelho está registrando o gráfico, tensão, deformação. A olho nu eu não consigo nem perceber isso. Então a velocidade, né, do ensaio ela é bastante pequena. Né, e chega a ser até desprezível. Né? Visualmente eu não consigo identificar isso. Isso é chamado de um ensaio estático. Né? Já existem outras situações que a gente vai chamar de carregamento dinâmico, ou seja, a velocidade, né, do esforço que eu vou aplicar no material não é irrelevante, ela é, pelo contrário, ela é bastante significativa. Né? Eu diria o seguinte, que ela é feita de repente. Né? Então essa elevação, aplicação súbita do esforço é característica do chamado carregamento dinâmico, como o choque do automóvel no poste. Né? Esse esforço, né, de freagem do automóvel é feito de repente. Né? Em questão de milésimos de segundo, o carro já está todo amassado aqui. Ó, né? Não é uma carga lenta, é uma carga súbita. Né? Então essa carga súbita é característica do carregamento dinâmico. Né? Um outro exemplo de carregamento dinâmico pode ser o carregamento cíclico, né? Como a asa de um avião, né? Que o avião voando, o esforço
do ar sobre a asa vai fazer com que aquele esforço ele se repita, né, de uma maneira cíclica. Também é uma característica do carregamento dinâmico. Então, todo carregamento dinâmico é um carregamento em que a velocidade de aplicação do esforço tem efeito significativo no carregamento do material. Ele é feito de repente, bruscamente. Em baixa velocidade de aplicação do esforço, o material pode apresentar um comportamento de fratura dútil, né, como um aço carbono, por exemplo. Né? E em altas velocidades, esse comportamento pode mudar. Né? Então, porque a velocidade está sendo alta, o comportamento que antes era dútil pode passar a ser frágil. Tá bom? Então, esse aqui é um efeito importante, né? Que pode, então, caracterizar, né, dependendo do material, um tipo de comportamento que eu preciso prever. Uma outra característica que é bastante importante, né, que pode estar associada à mudança do comportamento de dútil para frágil, pode ser a geometria do material, a geometria do projeto. Né? Isso normalmente está associado ao que a gente chama de concentração de tensões. Né? Então, conforme eu vou aplicando um esforço num material, se eu tenho, por exemplo, um chanfro, né, uma geometria em V, canto vivo, coisas desse tipo, né, as tensões elas não vão se distribuir igualmente no material. Primeiramente, elas vão estar se concentrando perto desses chanfros, dessas pontas, desses cantos vivos. Né? Isso é uma característica chamada concentração de tensões. Né? Então, nesse exemplo aqui, tanto a profundidade como o raio de curvatura, né, desse entalhe aqui, ó, né, ele pode ter um efeito significativo no comportamento do material. Né? Então, um material que originalmente, se eu não tiver chanfro nenhum, né, se eu não tiver canto vivo nenhum, ele vai se comportar, né, quando eu aplico o esforço, com um comportamento dútil. Só que, se nessa geometria eu colocar um entalhe, colocar um canto vivo, né, esse comportamento dútil pode mudar e esse material passa a ter uma deformação frágil, um comportamento frágil, tá bom? Nesse gráfico aqui, ó, a gente tem uma exemplificação disso, né, para material polimérico, né, para plástico. Né? Então, esse aqui é um corpo de prova, eu simulo vários raios de extremidade diferente, né? E quanto maior o raio, quanto maior isso aqui, ó, né, maior vai ser a resistência ao impacto. O impacto é, então, um carregamento brusco, né, num tempo muito curto do material. Né? Então, quanto maior o raio, maior vai ser essa resistência a esse esforço dinâmico. Né? Só que quando eu diminuo esse raio, né, então vai passar de 2, 1,5, 1, né, menor vai ser a resistência do material ao impacto. Né? Não por causa do esforço dinâmico que eu apliquei, mas sim por causa da geometria do corpo, né? Que me fez ter concentrações de tensões maiores para raios menores aqui da geometria da peça. Tá bom? Um terceiro efeito, né? Então o primeiro a gente falou, né? O primeiro está relacionado à velocidade da carga, se é uma carga dinâmica ou uma carga estática. O segundo está relacionado à geometria, né? Se eu tenho uma geometria que me provoca concentração de tensões ou não. O terceiro efeito é o da temperatura. Né? Então olha só, gente. Isso aqui são corpos de prova que eu submeti a um esforço, né, repentino, uma carga dinâmica. E esses 3 corpos de prova, submetidos a temperatura diferente, romperam. Tá? Os 3 romperam. Só que aquele que foi submetido a uma temperatura bem baixa, né, de menos 196 graus, ele se rompeu com uma característica de fratura frágil. Lembra que fraturas planas, né, são características de fraturas frágeis. Né? Já o material submetido a uma temperatura bem mais alta, né, 120 graus, apresentou aquela característica, né, de conitaça, né, uma deformação aqui. Isso aqui é característica de uma deformação dútil. Né? Então a gente vê, gente, né, variando a temperatura, o jeito do material se romper variou o comportamento dele. Tá? Esse aqui é um aspecto de fratura frágil e esse aqui um aspecto de fratura dútil.
né? Então, fazendo variar, né, a temperatura, né, no ensaio de um material submetido a uma carga dinâmica, eu posso estar avaliando se o material se rompeu de uma maneira frágil ou se rompeu de uma maneira dúctil. Né? E mais do que isso, né, eu posso, variando gradualmente a temperatura, saber até em que temperatura que acontece essa mudança de fratura dúctil para fratura frágil. Tá bom? Isso é mostrado aqui nesse gráfico. Né? Então, esse gráfico mostra o seguinte: eu submeti um material, né, a um ensaio de impacto, né, quer dizer, a uma carga dinâmica, né, repentina, e eu fiz isso, né, em corpos de prova diferentes, fazendo variar a temperatura. Então, primeiro eu ensaiei um corpo de prova, né, a esse nível de tensão, né, acima de 900 joule por metro. Né, ele é uma temperatura de 80 graus, né, a 40 graus. Né, e eu fui fazendo isso, né, e fui anotando qual que é o valor da carga que rompia o material. Né. O que eu observei? Né? Quando eu tenho temperaturas maiores, né, a carga que eu apliquei para o corpo de prova romper, eles são bastante, né, significativos aqui. Ó. Só que quanto menor a temperatura, eu vou reduzindo a temperatura, né, ensaiando corpos de prova diferentes, né, eu vou observando que a energia de impacto, né, para romper o material, ela acaba diminuindo bastante. Né? Então o que acontece? A temperaturas elevadas, a energia absorvida, né, que é o conceito de tenacidade, né, sobre essa carga dinâmica, que é o impacto, é relativamente grande. Né? Esse aqui, né, acaba acontecendo, se eu for analisar o perfil da ruptura, eu percebo que é uma ruptura dúctil. Já se a temperatura é reduzida, a energia absorvida cai drasticamente. E o perfil da ruptura apresenta a característica frágil. Tá? E eu percebo que nesse meio, né, entre a temperatura bem baixa e a temperatura bem mais alta, ocorre uma queda drástica dessa energia absorvida. Né? Essa queda drástica, né, da energia absorvida do material com a diminuição da temperatura é chamada de temperatura de transição. Na verdade, aqui eu tenho uma faixa de transição. Né? Faixa de transição, então, é a temperatura, né, a faixa de temperaturas na qual o material apresenta uma transição de um comportamento dúctil para um comportamento frágil de uma maneira abrupta. Tá bom? Essa é a temperatura de transição. Né? E alguns materiais eles apresentam essa característica. Professor, são todos os materiais que apresentam isso? Não, gente. Né? Alguns materiais apresentam mais essa diferença grande e alguns materiais menos e alguns nem apresentam. Né? Alguns materiais, como o aço inoxidável, jamais vai ter mudança de comportamento independente da temperatura que ele esteja. Né? Já outros materiais não. Né? Essa diferença vai ser bastante grande. Aqui é um exemplo para vocês. Né? Então, esse aqui é um exemplo de material polimérico, né, plástico. Né? A gente vê que dependendo do tipo de material, o comportamento, né, da resistência ao impacto vai ser diferente dependendo da temperatura que esse corpo de prova vai estar sendo submetido ao ensaio. Já no material, e eu vou me ater mais a esse gráfico aqui, ó, olha só que comportamento interessante, gente. Um material com 0,6% de carbono, ele apresenta esse comportamento aqui, ó, né? A temperatura acima de 400 graus, eu tenho um valor aqui, praticamente 50 joules de energia absorvida, né? E aí eu vou diminuindo a temperatura. Quando eu tiver, por exemplo, a 250 graus, eu tenho um valor de energia absorvida um pouco menor, né? Vamos dizer 10, né, joules aqui, ó, né? Existe variação sim, mas ele é mais tênue, vamos dizer assim. Já um material de 0,01% de carbono, né, apresenta um comportamento completamente diferente. Né? Eu tenho a temperatura de 210 graus aqui, ó, né? Eu tenho uma energia absorvida até o corpo se romper de 325 joules aqui, ó, né? Já se eu abaixar um pouquinho abaixo de 200 graus,
a energia absorvida é praticamente zero, completamente frágil isso aqui, ó, né? Sendo que a temperatura, então, de 200 graus é a temperatura de transição. De repente, ele está com um comportamento dúctil e, de repente, ele apresenta um comportamento frágil quando eu abaixo a temperatura abaixo de 200 graus para esse aço com 0,01% de carbono. Comportamento bem diferente desse outro aqui, ó, tá bom? Então, a temperatura ela afeta diferentemente materiais diferentes, tá? Em resumo, né, alguns materiais dúteis podem apresentar comportamento frágil sob determinadas condições. E quais são elas? Velocidade alta de aplicação de carga, né, uma carga dinâmica e repentina, né, que é o impacto, ou né, existência de pontos de concentração de tensões, né? Então, se eu tenho trincas, entalhes, trinca também, né? Ela tem concentração de tensão nas trincas, entalhes, coisas desse tipo, eu posso ter um agravamento dessa mudança de comportamento do material. Temperaturas de uso muito baixa, né? Também pode mudar o comportamento do material, tá certo? Então, o que acontece, gente? Né? Imagina que eu sou um engenheiro, um técnico, um projetista, né? Que preciso projetar um determinado componente. Né? E eu sei que esse componente pode estar sendo submetido a uma dessas três condições. Né? Ou ele vai ser submetido a uma carga, né, repentina e dinâmica, né, que é o impacto, ou né, ele vai ser submetido à geometria dele, né, possui, né, no seu projeto algumas situações em que eu posso ter concentração de tensões, né, ou eu posso ter que ter aplicação, né, a aplicação desse componente vai ser a baixas temperaturas, como o exemplo que eu dei, né, os equipamentos que vão explorar petróleo no fundo do mar ali, a temperaturas bastante baixas. Né? Então, quando o material que eu estou projetando for sujeito a qualquer uma dessas três condições aqui, ó, existe o risco de um material que naturalmente tem um comportamento dúctil, de repente, passar a ter um comportamento frágil. Né? Esses três são os fatores que vão facilitar isso aconteça. E isso para o projeto é terrível. Né? Então eu preciso prever, né, esse comportamento do material. Para conseguir prever o comportamento do material, é que eu vou realizar exatamente o ensaio chamado ensaio de impacto, né? Que é esse ensaio que a gente está tratando essa semana. Né? Então o ensaio de impacto ele serve para me prever o comportamento, né, de ruptura do material, se ele vai ser frágil, se ele vai ser dúctil, né, simulando essas condições que são as condições críticas para o material. Né? Ou a carga é uma carga dinâmica, ou eu vou ter concentração de tensões, ou eu vou ter uma temperatura muito baixa de aplicação do material. Tá bom? Legal, gente. Então, vocês entenderam o conceito, tá? Para que eu inventei esse ensaio de impacto, tá bom? É para isso que vocês acabaram de ver. Né? Então, o objetivo, né, primeiramente, é medir a energia absorvida pelo corpo de prova até a ruptura. Né? Então, eu vou medir a tenacidade do material. Né? De novo, quanto maior a tenacidade do material, né, quanto maior a energia absorvida até o rompimento, mais dúctil é o material, mais previsível é o seu comportamento. Né? Além disso, eu posso, além de avaliar sob determinada temperatura, né, qual que é o modelo, né, se ele vai ter uma fratura dúctil ou frágil, eu posso determinar em que temperatura que acontece essa transição. Então, por exemplo, se o meu equipamento ele vai ser submetido, né, a uma aplicação em que ele pode ser utilizado a uma temperatura, por exemplo, de menos 10 graus. Né? Então eu preciso ter certeza que a temperatura de transição é bem superior aos menos 10 graus. Né? Então, quanto menor a temperatura de transição, melhor. Né? E eu vou simular o comportamento do material com relação a essas três condições, que são as condições críticas aqui dele. Tá bom? Então esse é o objetivo do ensaio de impacto. Né? E como que é o ensaio? Ele é bastante simples.
né, a gente vai estar recorrendo a uns conceitos de física, né, que é o princípio da conservação de energia. Né. Então o equipamento ele é bastante simples, é um pêndulo, né, que vai ter um mostrador. Nesse pêndulo eu vou ter um peso, né, alguns não, um peso que vai estar amarrado, né, a uma haste. Né. Esse pêndulo ele vai poder, né, virar de lá para cá aqui. Né. No caminho do pêndulo eu tenho o meu corpo de prova, né, que ele vai ser preso num suporte aqui, ó. Então o que vai acontecer? Esse pêndulo ele vai ser largado de uma certa altura, H0, né, e ele vai encontrar o corpo de prova, ele vai bater no corpo de prova e vai romper o corpo de prova. Né? Ao romper o corpo de prova, esse pêndulo vai subir até uma altura diferente. Né? Aqui é H0, né, mais alta, ele vai subir até uma altura HF, que é H final. Né? Existe uma diferença entre altura inicial e altura final. É essa diferença de alturas que vai estar nos dando o valor da energia absorvida por esse corpo de prova quando o pêndulo choca com ele, tá bom? Então esse ensaio ele se baseia, né, na energia absorvida pelo corpo de prova a partir da descida de um pêndulo que vai bater no corpo de prova. Né? Existem dois tipos, né, duas variações aqui desse tipo de ensaio. É o chamado ensaio de Charpy e o ensaio Isolde. Né? A técnica é exatamente a mesma, a única diferença vai ser o jeito do corpo de prova, o jeito de você fixar o corpo de prova, né? e a geometria dele. Né? No ensaio Charpy, eu tenho um corpo de prova como está representado aqui. Né? Eu tenho um quadrado, normalmente de 10 por 10, esse é o corpo de prova padrão, né? 50 milímetros de comprimento, e eu vou ter a simulação de um entalhe, né, no meio do corpo de prova. Né? Então vocês vejam, o entalhe ele vai estar simulando aquela condição de concentração de tensões aqui no corpo de prova. Né? O ensaio de Charpy, o corpo de prova é desse jeito, e esse corpo de prova é apoiado. Ele está sendo rompido exatamente no meio aqui. Ó, né? E o ensaio Isolde é um ensaio em que eu vou prender o corpo de prova de uma maneira diferente. Né? Eu não vou bi-apoiá-lo, né? Mas eu vou engastá-lo. Né? Então eu vou prender o corpo de prova num bracinho aqui, né? Numas garras, e o pêndulo vai me bater, né, nesse corpo de prova aqui, numa das direções, tá bom? Então a diferença é exclusivamente por causa do corpo de prova, como eu da geometria dele e como eu prendo o corpo de prova no meu equipamento, tá bom? O corpo de prova, né, nos dois casos, né, ele tem um corpo, um entalhe em V, né, e pode, em algumas situações, ter um entalhe em J também. Tá? Legal. Então vamos entender, né, um pouco da física, né, como é que isso aí acontece. Né? Vocês estão lembrados do princípio da conservação de energia? Né? O princípio da conservação de energia fala que energia, né, nada se cria e nada, né, desaparece, né? Ela se transforma. Né? Então, olha só, gente, nessa situação aqui, que é a situação 1, né, eu tenho, esse aqui é o meu pêndulo, né, e tem um martelo na sua ponta lá. Esse martelo ele é subido, né, até uma altura HI, H inicial, altura inicial de uma referência que eu adoto ali. Né. Esse martelo, né, se ele está parado nessa posição, né, existem dois tipos de energia, energia potencial e energia cinética. Né? Então, se o martelo está parado, ele só tem energia potencial, ou seja, se eu largar esse martelo aqui, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética, ou seja, o pêndulo vai começar a se movimentar. Energia cinética é isso, é movimento. Né? Então, nessa posição aqui, ele só tem energia potencial porque está parado. Né? Se eu soltar o pêndulo, a energia potencial vai passar a diminuir, porque a altura vai diminuir, e se transformar em energia cinética. Nessa posição aqui, a velocidade é maior do pêndulo, só tem energia cinética. Nessa situação 2 aqui, ó,
né, o material, esse pêndulo, bateu no corpo de prova, né, então o corpo de prova absorveu um pouco da energia potencial que ele tinha na situação inicial e vai subir até uma altura H final aqui, ó. Então a energia potencial nessa segunda posição vai ser um pouco menor do que a energia potencial da situação inicial. Professor, onde foi parar essa diferença de energia? A diferença entre essa energia potencial inicial e final é exatamente a energia absorvida pelo corpo de prova que está preso aqui nessa base aqui do meu equipamento. Né? Em termos de física, né? Energia potencial é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Isso aqui é a equação da energia potencial. Né? Então, a energia potencial inicial aqui, ó, é a massa do pêndulo vezes a aceleração da gravidade, que no caso do nível do mar é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, né? Que é H inicial aqui, ó. Né? Na situação 2, na situação final, a energia potencial final é a massa do pêndulo, que é a mesma, vezes a aceleração da gravidade, que é a mesma, vezes a H, né, que é a altura final na situação 2, quando o pêndulo parar aqui. Ó. E a energia absorvida é exatamente a diferença de um para o outro, né, que é massa vezes a aceleração da gravidade vezes ΔH, onde ΔH é a altura inicial menos a altura final. Né? É tão simples como isso, gente. E essa formulinha aqui, ó, né, eu não preciso me preocupar em calcular, não, porque o marcador do meu equipamento já vai estar me registrando, né, esse valor da energia absorvida. Então, eu somente vou olhar o mostrador, eu já vou ler diretamente em Joule, né, qual que vai ter sido a energia absorvida pelo meu corpo de prova aqui. Ó. Beleza? Esse aqui, gente, né, umas fotos que eu tirei, né, da turma anterior, que a gente levou lá pro campo de São Paulo para ver o ensaio de Charpy. Né? Então esse aqui é o equipamento, né? Olha só, o equipamento é protegido, né? Porque tem um pêndulo, esse pêndulo aqui, se pegar num dedo, ele vai quebrar o dedo, né? Bem, né? Ele tem uma energia muito grande aqui, né? Não posso botar a mão aqui. Aqui, ó, vocês vejam, aqui embaixo é onde vai ser posicionado o corpo de prova, né? Ele já está posicionado aqui. Né? E esse corpo de prova ele vai exatamente receber o impacto desse martelo que vai estar caindo dessa posição aqui. Ó. Né? Ele vai bater no corpo de prova. E a leitura do valor da energia absorvida eu já leio diretamente no mostrador aqui. Ó. Tá bom? Então o ensaio é bastante simples, gente. Tá bom? E aí, só para finalizar, gente, né, eu vou mostrar para vocês um caso real, né, um caso típico aí, que foi o caso Titanic. Né? Então, vocês estão lembrados, né, em 1912, o Titanic, que era o maior navio construído na época, né, gigante, dizia que era um navio indestrutível, um transatlântico, né, indestrutível, gigante. Né? Na viagem inicial do Titanic, né, com todas as pompas, aquela coisa toda, ele saiu, né, para o mar, né, e no Oceano Ártico, né, ele, de noite, né, ele cruzou com um iceberg. Né, então os relatos dizem que a turma não estava se preocupando, não estava atenta, aí o iceberg não foi visualizado a tempo, né, e o navio, o Titanic, bateu nesse iceberg. Né? A princípio a turma não estava preocupada, ele falou, não, esse navio aqui é extremamente resistente, ele vai passar tranquilo aqui no iceberg. Só que não foi isso que aconteceu. Né? E o Titanic, como vocês sabem, afundou. Né? Para surpresa geral. E aí em 1996, muitos anos depois, né, os pesquisadores aqui eles resgataram, né, pedaços do casco do Titanic para tentar descobrir por que será que o Titanic não resistiu à batida no iceberg e por que ele afundou. Né? E olha só que interessante, gente. Eles fizeram análise metalográfica e química do material, né, perceberam algumas coisas. Eles perceberam aqui alguns teores de fósforo e enxofre, né, que associados ao baixo teor de manganês, né, eles conhecidamente são responsáveis pela maior tendência ao comportamento frágil a baixas temperaturas. Então vocês vejam, né, é um material específico, um material ele possui uma característica de apresentar uma temperatura de transição a baixa temperatura.
né? Aquilo que a gente falou, né? E aí, em cima dessas análises, fizeram análise metalográfica, fizeram várias análises, e aí chegaram à conclusão do seguinte, né? Primeiramente, né? Bom, eu tive uma detecção tardia do iceberg, né? Quando o pessoal percebeu o iceberg, já não dava mais tempo de desviar. Obviamente, esse é o primeiro caso. Como o navio estava a velocidade de cruzeiro, e estava uma velocidade relativamente grande, né? Ao bater no iceberg, eu tive uma carga dinâmica, né? Eu tive um impacto do casco do navio, né, no iceberg, né, que é na montanha de gelo ali, ó. Então foi uma carga dinâmica, né? O ângulo não ajudou muito, né? Que ele pegou exatamente numa posição que rapidamente ele alagou os compartimentos, então acabou precipitando aí o afundamento do Titanic, né? E a pior coisa, né, que foi o grande responsável, né, além do impacto aqui, ó, foi a grande tendência do comportamento frágil do material. Né? Poxa, o pessoal foi burro, foi incompetente. Não, isso aqui era o material que se conhecia na época. Né? Então, na época, né, esse era o material que se trabalhava, tal, eles não conheciam esse comportamento de fragilidade do material a baixa temperatura. Tá bom? Então não foi um acidente doloso, né? Quer dizer, não teve um culpado nisso aí, mas foi realmente alguma coisa culposa, né? Aconteceu. Tá bom, gente? Né? Então, assim, ó, bem sumariamente, tá? Esse aqui é o resumo dos principais conceitos que vocês precisam conhecer, né, para entender tudo sobre o ensaio de impacto. Aí, tá bom, gente? Né? Gostaria de saber se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, queriam compartilhar alguma coisa. Palavras suas. Não, ficou tranquilo, ficou bem explicativo. E sobre o Titanic aí, deu para despertar mais curiosidades. Então é bem interessante. Se vocês puderem assistir um filminho sobre o Titanic aí, vocês vão, né? Vocês vão ver que o negócio na época foi dramático aí, ó. Tá bom, gente? É, Então, assim, ó, Marco DiCaprio. foi um negócio bem chocante na época. Imagina, né? Imaginando que o negócio era indestrutível e descobre que, opa, tem coisa que a gente não conhece. Professor, mas naquela época tinha tanta tecnologia assim para detectar a presença de iceberg, mesmo a presença de outras coisas assim tão rapidamente? Então, era visual, né? Tinha já a questão dos radares, né? Acho que já tinha radar naquela época, né? Preciso pesquisar isso, né? Mas eu acho que eles tinham condições sim de identificar. É que estava de noite, né? Ninguém estava preocupado com isso, né? Talvez essa negligência tenha sido pior, né? Porque um iceberg é um negócio grande, né? Não é um negócio pequeno, não, né? Você vê de longe, né? Mesmo à noite, né? E você imagina, você navegando no Ártico, você tem que ficar atento a essas coisas. Hoje, obviamente, isso está muito mais desenvolvido, né? Hoje jamais um negócio desse aconteceria, né? Mas foi um misto de negligência com o conhecimento técnico que o pessoal tinha na época, né? Então muita gente morreu, né? Muita gente sobreviveu, mas muita gente morreu nesse acidente. Interessante, né, gente? Sim, sim. Sim, sim. Bacana, gente, bacana. E assim, ó, da mesma forma que no ensaio de tração e dureza, gente, né? Se no semestre que vem a gente tiver acabado esse negócio de pandemia, né? E a gente tiver oportunidade, quem tiver interessado pode participar com a gente na visita dos laboratórios lá, que vai ser bem interessante, tá bom? Vocês já estão convidados. Opa. Maravilha, gente? Então, assim, ó, o material que a gente colocou no Moodle, né, ele fala exatamente isso que eu abordei com vocês. Né? É interessante que vocês leiam. O vídeo também é bem bacana, né? Tá bem didático, como todos do telecurso, né? Se alguém quiser e tiver curiosidade, pode ver aquela literatura adicional, que ela entra bastante mais detalhes aqui o que a gente falou até agora, tá bom? Mas basicamente os conceitos principais são esses. Tá bom, gente? Beleza, beleza. É, Fechou, professor.
Professor André, Boa noite. tranquilo? Professor? Maravilha, então, gente. Então, temos aí nessa semana 4 uma atividade sobre isso, né? Vocês vão ver que tá bem facinho, tá bom? Então, assim que vocês tiverem oportunidade, por favor, estamos aí recebendo as suas atividades, tá bom? Beleza, pode deixar. Maravilha, gente. Abraço a vocês. Se não tiver comentários, observações, dúvidas, então eu encerro por aqui. Alô, tá escutando? Boa noite. Tamo junto, professor. Obrigado, viu? Boa noite pra todo mundo. Boa noite. Beleza, Marcelo tá digitando.